15 de novembro de 2024, hoje é um feriado, não é mesmo? Por isso mesmo eu vim conversar aqui sobre um assunto muito necessário, principalmente para você que está aí fazendo nada nesse feriado, que coisa boa. Eu possivelmente estarei trabalhando, não é mesmo? Porque autônomo não tem um dia de paz, não tem um dia de folga. O pessoal está discutindo a jornada 6 por 1 do CLT, mas ninguém discute a nossa jornada do autônomo 7-0. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Hoje, então, é feriado. Possivelmente, como eu disse, posso estar trabalhando ou não, mas dá aquela bagunçada na nossa rotina. E a questão que eu quero falar com vocês hoje aqui é como você gerencia o seu tempo livre. Isso mesmo, como é que você gerencia o seu tempo livre? Por quê? Uma coisa que eu venho pensando muito, e muita gente reclama, é o diabo do celular. A gente, né, a gente parece mais de malandro, reclama, não larga essa desgrama. E uma coisa que acontece é esses cursos, ou esses TED Talks, ou então esses vídeos na internet, tipo eu, que fica falando sobre você gerenciar sua vida, organizar seus afazeres e como organizar as coisas que você tem para fazer para otimizar tempo. Ou então tem aqueles monte de aplicativo, né? Monday, Notion, sei lá, Excel, Google Agenda, uma cacetada de coisa, não é mesmo? E tudo isso está focado para você pensar no seu tempo útil. Na hora que você vai fazer alguns afazeres, a hora que você vai se debruçar sobre as coisas e realmente ser produtivo. Porém, meu amigo, e na hora que você não está fazendo nada, desgrama nenhuma, você está lá sentado, como é que você gerencia esse tempo? Porque uma coisa que eu percebi é que muitas vezes a gente trabalha meio contra a vontade. Não sei se é com você assim, mas eu acredito que com a maior parte dos brasileiros é. Se pudesse não trabalhar, ou melhor, se pudesse trabalhar um pouco menos, né? Eu acho que todo brasileiro ele queria 3 horinhas a mais, ou 3 mil a mais no banco, entende? Ou 3 quilinhos a menos, enfim. A gente sempre tem esse negócio assim de um pouquinho mais de tempo, aproveitar um pouco a vida. E o que acontece é que, nesse sentido, então, a nossa relação com o trabalho, ela pode ser meio que uma de obrigação. Eu tenho que ir porque eu tenho que ir, porque eu tenho que bater cartão, porque ou meu chefe reclama, ou então meus funcionários estão me esperando, ou então, no meu caso, que sou autônomo aqui, ou os pacientes estão esperando, assim, não dá, né? Tempo é dinheiro, vamos lá. Então, o que acontece é que você pode ser até, como é que eu posso dizer assim? Você pode até ser eficiente no seu trabalho, mas por uma pressão externa. Mas o que acontece quando você não tem essa pressão externa? E é aí que eu me pergunto, o que a gente faz nesse tempo? Eu já me peguei várias vezes, e aqui eu estou fazendo essa confissão aqui humilhante com vocês, porque não sou diferente de vocês, eu prego bom senso, mas isso primeiro é pregado para mim, não é mesmo? Muitas vezes o que eu percebo, se deixar, a tendência é derreter. Se deixar, a primeira coisa que a gente faz é sentar no sofá. A primeira coisa que a gente vai fazer é algum tipo de conforto, prazer, satisfação. Então, assim, eu acho que a maior parte das pessoas, quando tem o tempo livre, elas vão começar por não fazer nada, olhar o celular e se perder nesse tipo de coisa. Eu duvido, infelizmente eu duvido, e eu quero que se você não está fazendo isso nesse feriado, escreva aqui embaixo, mas eu duvido que você tenha se programado para fazer alguma coisa nesse feriado. Porque a maior parte da gente não faz, a gente não se programa para o feriado. Por quê? Porque o feriado deixa acontecer naturalmente, deixa rolar, deixa ir. É a mesma sensação que a gente tem quando a gente não está trabalhando, domingo, né? Ou sábado e domingo aí pros CLT sortudos, que tem inclusive o sábado. Sábado e domingo não está trabalhando, é isso que acontece, a gente não se programa. Então a gente não gerencia o nosso tempo livre. E aí o que acontece? Sem perceber, nós projetamos uma enorme expectativa neste tempo livre. Nós passamos a semana inteira esperando chegar o final de semana. E o que acontece, muitas vezes, o final de semana chega e descansar é a última coisa que a gente faz. Ou melhor, descansar com qualidade é a última coisa que a gente faz. A gente não descansa.
a gente emenda um evento no outro, coisa e tal, sem pensar, quando vai ver, tá cansado. Sabe aquela coisa assim? Quando chega no domingo, você queria mais um final, mais um sábado, mais um domingo, para descansar do que você fez no sábado e domingo. Às vezes você até pode dizer assim, não, Jota, eu me programo. Mas o que é a tua programação? Vou sair com meus amigos para tomar uma cerveja na sexta-noite. Até que hora? Ninguém sabe. Ah, vou. E no sábado de manhã, se eu acordar bem, com essas 450 condicionais, se der certo, se eu acordar, blá blá blá. Mas Jota, você pode estar se perguntando, o final de semana não é para isso? O final de semana é um momento para a gente realmente fazer e não fazer nada? É. Mas o que acontece? Nós precisamos, eu acho pelo menos, principalmente se você tem filho, tá? Tô com 40 anos, aí tem de família, essas coisas. Então assim, para você que tem filho, o que acontece? Você tem que relaxar, mas você tem que prestar muita atenção como você gasta o seu tempo nesse relaxamento. Porque senão vai ser frustração. Porque se sua vida é um pouco parecida com a minha, mesmo no final de semana tem demanda, mesmo no feriado tem demanda, mesmo nas férias tem demanda. Ou se você é casado, muitas vezes você é casado, tem uma expectativa do marido ou da esposa em fazer alguma coisa. Então, nós temos que pensar nisso, gerenciar. Por isso que eu não falei como se você programa o seu tempo livre. Eu tô falando se você gerencia. Só para o quê? Para não ficar essa sensação de que eu deveria ter aproveitado mais esse tempo e não aproveitei. Então eu não sei se o seu gerenciamento que eu estou falando aqui vai ser acordar mais tarde ou vai ser acordar super cedo para poder fazer uma atividade física, inclusive no sábado e no domingo, pessoa irritante que você é. Entende? Ou não, quero ir numa missa mais cedo para depois pegar um churrasco, para depois levar as crianças no lugar. Eu não sei o que é. Mas o que eu te digo hoje aqui é gerencie. Gerencie esse final de semana. Organize esse seu tempo livre. Organize esse seu feriado. Para que se for para descansar, descanse. Mas descanse certo que você vai descansar. Se for para levantar e fazer alguma coisa, faça. Mas que seja algo que você tenha clareza de que você vai fazer. Se for para ir num churrasco, vá. Mas pelo menos você sabe, eu vou para o churrasco e sei lá, meu horário limite aqui é, vou no churrasco meio-dia, meu horário limite é às 6. Depois das 6 eu volto para casa. Ah, mas vou voltar bêbado, beleza. Mas pelo menos eu sei que eu chego em casa, tomo um banho, descanso, durmo já. Para não ficar esse bolo, E principalmente eu falo do gerenciar o tempo livre, né? Além de falar dessa coisa do final de semana, eu acho que uma visão que também a gente tem que conversar aqui, principalmente, e que eu acho que é o mais grave no final das contas, isso aqui até aqui foi introdução. O que eu acho mais grave é como gerenciar o seu tempo livre dentro da sua rotina, do seu dia a dia. É quase como assim, como é que você... O micro tempo livre. O tempinho. Que tempinho? Não é que é tempinho? Uma coisa que me irritava quando eu estava começando a atender pacientes, principalmente quando eu atendia presencial lá em Curitiba, antes de vir para o mato, que agora é só online, tá bom? Então se você quer ser meu paciente, não tem presencial. A não ser que você venha aqui em casa, eu te dou uma enxada e a terapia vai ser a terapia do mato, entendeu? Matoterapia, tu vai carpir o lote inteiro e vai embora para casa. Eu não vou falar nada. Mas enfim, até se você quiser também ser meu paciente, o link tá aqui embaixo. Mas a questão é o quê? Eu lembro que quando eu atendia presencialmente, me dava uma agonia de o intervalo de 1 hora. Porque o intervalo de 1 hora, tá? É tempo? É. Mas é muito tempo? Não. Mas é pouco tempo? Não. Mas é algum tempo? É. Dá pra fazer alguma coisa? Não dava pra fazer alguma coisa. Porque o paciente presencial acabava a sessão, até ele sair do consultório, dava ali uns 5 minutos, daí eu vou lá tomar um café, vou no banheiro, enfim, qualquer coisa. Passou ali uns 10 minutos. Então, digamos, o paciente acabou a sessão 4 da tarde. Eu só vou ter outro paciente às 6. Às 6 não, às 5. Né? Acabou às 4, então tem esse gap, das 4 às 5. Eu vou começar a pensar o que eu posso fazer, já é 4h15. Aí você já olha e fala, pô, mas dá tempo de sentar e estudar? Dá tempo de ler um livro? Dá tempo de fazer um post? Pá, que tempo livre ingrato. O que acontecia? Caía no celular. Ah, não, mas eu tô aqui fazendo utilidades, respondendo caixinha, coisa e tal, mas era um negócio meio... dava uma ansiedade em mim, assim. Porque quando eu chegava 10 minutos antes do próximo paciente, e ele era presencial, normalmente o paciente já tocava, já tava lá embaixo, então já ficava aquele clima de alguém tá te esperando, sabe? É tipo quando você vai fazer xixi, você sabe que tem alguém na fila. Então já tem alguém te esperando ali. Então o que acontecia comigo era, a sessão acabava às 4 e
Eu sou um sujeito atrasado, infelizmente. Vou melhorar isso um dia. A sessão então acabava ali 4h10, eu ia começar a pensar 4h20, daqui a pouco já dava 4h40, o paciente eu já sabia que ele já tinha chego. Cara, horrível. Um gerenciamento péssimo do tempo livre. Por isso que hoje que eu atendo online, para mim é um pouco mais fácil. Porque eu terminei aqui com o paciente, né? Meu computador tá aqui, tá? Eu terminei aqui com o meu paciente, eu já tô aqui abrindo um Canva, já tô aqui fazendo negócio, já tô editando um vídeo, eu já tô ligando a câmera aqui, pregando o pau. Eu não saio do lugar, entende? Mas mesmo assim, até mesmo aqui no atendimento online, também não é um milagre, né? Também tem essa dificuldade, esse tempinho, sabe? E quantas vezes a gente não se perde nisso? Quantas vezes você num tempo livre, você não divaga? Sabe? Aquela hora que assim, beleza, você pega o seu... Cara, pegar o celular... Quantas vezes você pega o celular no tempo livre? Um exemplo clássico. O sujeito vai... você vai num restaurante que tem uma fila. Tipo um McDonald's da vida, né? Até chegar a tua vez. Quantas vezes você chegou, tem uma fila, você já pega o celular. Você já sacou o celular. Aí você tem que guardar para fazer o pedido. Você saca de novo. Fica essa coisa. Mas não quero falar só sobre o celular aqui também. Né? Eu quero falar também assim sobre o quanto que você não fica se distraindo com qualquer coisa. De repente você pega um negócio que você nunca viu. Aí você vai tentar consertar a maçaneta da gaveta. Aí você pensa em ler alguma coisa, começa a ler, mas tá desconcentrado, volta a ler. Sabe? Esse tempinho é terrível. Entende? Por quê? Porque a gente não se programa para ele. Mas ele tá lá na tua agenda. Ele não tá te pegando de surpresa, mas ele tá lá na tua agenda. Será que não dá para encaixar alguma coisa? Será que não dá para você fazer alguma coisa? E note, eu não quero aqui te dar essa sensação que eu sei que muita gente tem da utilidade do tempo, entendeu? Terminou o tempo, vamos assistir, vamos ser produtivos. Não, não é isso. Eu só estou falando para você que olhe para esse tempo e veja se você quer encaixar alguma coisa ou se não você quer sentar e dormir. Eu já fiz isso, né? Vou ser sincero aqui com você, já que estamos aqui, sendo sincero, temos que ter bom senso. Quantas vezes no intervalo desse eu não botei o despertador ali, dei uma cochilada ali de 40 minutos, essa cochilada gostosa assim, no meio da tarde. O CLT, jornada 6x1, não tem isso, né? O autônomo, jornada 7-0, tem, né? É os benefícios. Eu fazia isso, mas veja, quando eu fazia isso, eu ficava feliz, por quê? O paciente acabou, coisa e tal, eu ia no banheiro, sei lá, tomava uma água, deitava, botava o despertador e dormia. Esse sono, ele tinha, entende, uma eficiência, ele tinha um objetivo, tinha uma clareza. Porque eu acho que o que é pior hoje em dia desse tempinho, desse tempo livre, curto, é que ele acaba gerando um certo tipo de gatilho de ansiedade na gente. Ou eu estou ocupado com alguma coisa que eu sou obrigado, que eu tenho que bater um cartão, que não é exatamente o que eu gostaria de estar fazendo, ou eu estou perdendo tempo. E aí, além desse tempinho no meio do dia, eu acho que também vale muito a pena a gente pensar como nós estamos usando o nosso tempo no final do dia. Eu mesmo já fui apelidado aí carinhosamente de rei dos memes. Então o que acontecia é que assim, visivelmente, eu gastava muito tempo vendo meme. Obviamente, minha curadoria de meme era fantástica. Afinal de contas, eu nem receber o apelido de rei dos memes. Né? Minha alcunha dos reis dos memes. Porém, para cada meme, pelo menos uns 3, eu tinha que assistir e descartar. Quanto tempo eu perdia com isso? E veja, eu acabei, tanto que eu assistia via meme, que eu acabei sendo reconhecido pelo cara do meme. E você olha e fala, cara, isso é legal? Ou será que não? Parênteses. Eu penso há algum tempo em fazer uma assinatura de R$5 por mês lá no Instagram, tá? Para fazer uma curadoria de meme. Tem R$5 por mês, você paga lá, ou 10, não sei, vamos ver aí como é que é a adesão. E você paga lá, tem 10 memes por dia. Então você não precisa mais gastar tempo. Você entra, vê os 10 memes que eu fiz a curadoria e você pode desligar o teu Instagram. O que você acha? Você gostou? Se não, escreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Eu quero curadoria de meme. Assinatura de curadoria de meme. Tá bom? É uma ideia. Tá lançada a ideia aí. Tá? Se alguém fizer isso por aí, não se esqueça que hoje, 15 de novembro de 2024, neste meu vídeo aqui, eu falei sobre isso. Porque daí eu posso processar. Não é mesmo? Se eu não ganho na assinatura, eu ganho no processo. Mas pensa nisso. Mas voltando. Veja, eu gastava um tempo gigantesco. E não era ganhando dinheiro. Não era ganhando dinheiro. Era o quê? Era um tempo gigantesco, divulgando.
E aí, por as pessoas me reconhecerem, eu me senti na obrigação de publicar. Ou seja, eu criei uma cilada para mim mesmo. Saudades mesmo, sim, mas agora eu tenho que trabalhar. Vou fazer o quê? A vida adulta. Mas o que acontece é que quantas vezes isso não acontece? Da gente ter um certo tipo de... O nosso tempo livre ele é escoado sempre na mesma coisa. Aquele grupo do WhatsApp, entende? Aquela novelinha da Globo que você não assiste. Aquele programa do GNT, tipo, Saia Justa, as gramas daqueles programas ridículos, sabe? De white people woke falando sobre problemas que elas acham que existem, mas nunca é com elas, mas enfim. Quantas vezes não é isso? Ou quantas vezes você não gasta com questão assim, que não vai pra frente, entende? Ah, você fica olhando ali, você fica... Ah, você vai lá no teu armário, você fica olhando as roupas, daí você fica... Ah, eu preciso resolver meu armário. Aí você muda as coisas do armário. Quanto tempo a gente não perde nisso? Então é bom a gente também pensar sobre essa questão desse gerenciamento do final do dia. Porque não raro, e aí eu conto minha experiência, que isso acontece comigo, né, hoje em dia, não raro, quanto mais cansado eu fico, mais distraído eu fico. Quanto mais cansado, mais distraído. E quanto mais distraído eu fico, mais fácil eu ser absorvido. Então eu comecei a prestar atenção, um exemplo prático. Eu acho que um dia eu posso dar algumas dicas práticas nesse sentido, para você não perder seu tempo, mas vou dar essa dica agora. Assim, quando eu saio daqui do consultório, né, eu tenho uma edícula aqui atrás da casa, não é ridícula, é edícula, tá? Que é onde está meu escritório, aqui atrás da minha casa. Eu ando 15 passos, está na minha casa. Então, quando eu saio aqui da edícula e vou para casa, eu percebo que eu não posso sentar. Principalmente tem 2 poltronas ali no canto, eu não posso sentar naquelas poltronas. Porque eu vou sentar, pegar o celular e aí danou-se. Então eu não posso sentar. É melhor sentar na mesa. E a mesa tem umas cadeiras ali, né, mais retrô, mais dura, então ali dá mais tranquilo. Até sentar no sofá, às vezes a Paula, a minha esposa, está assistindo algum seriado, coisa e tal, que até não me interessa muito, às vezes seriado de culinária, essas coisas assim. Mas o que eu percebo, o perigo da poltroninha. O perigo da poltroninha, você tem que olhar e falar, ih, campo minado ali. Que se eu sentar, cara, eu não levanto mais. E às vezes a gente fica com essa coisa, ai, só 5 minutinhos. A gente não fica 5 minutinhos. A gente não fica 5 minutinhos. Pode parar de se enganar, pode parar de me enganar, entende? Olha aí teu celular, tempo de uso. Você não fica 5 minutinhos. Então, ou então, no teu caso, pode ser realmente sentar ali no sofá, entende? Pra dar uma olhada. Às vezes você pode ser aquela pessoa que, não sei, vai ouvir música. Ah, vou ligar uma música aqui para dar uma relaxada. Liga a música, entra num playlist da Spotify, que cada vez está melhor. Já foi, entende? Ou então, se você tem alguém na família, tem uma avó, tem uma mãe, você senta ali para tomar aquele cafazinho, começa a conversar. O assunto é bom, não é ruim, mas quando você vê, fala, porra, aquele livro que eu queria ter lido, aquele banho que eu queria ter tomado antes, ou então até uma mensagem que eu queria mandar para um amigo mais específico, aniversário, já passou 11h15 da noite. Amanhã eu mando, ele não manda. Então, preste atenção nessas coisas, o gerenciamento do seu tempo livre, tá? Eu acho que isso é uma das coisas que eu venho prestando muita atenção, tá? E a última coisa que eu falo aqui, porque senão também, né, gerenciamento do tempo livre, eu tô aqui usando seu tempo, né? Mas a última coisa que eu digo aqui, veja, essa dinâmica do trabalho que me suga, que me drena, que eu tenho que fazer algo meio contra a minha vontade, faz com que o seu tempo livre fique meio que uma alforria. Então você se permite muita coisa. Então a última coisa que eu falo, que eu acho que é a questão principal aqui, é note isso, essa dinâmica interior. Note essa dinâmica interior. Mas para você notar isso, não é um dia, é você notar vários dias. Como que fica a sua disposição quando você sai do seu trabalho, quando você fica desocupado? Eu conheço pessoas que quando ficam desocupadas, elas abrem uma cerveja e toda noite tomam pelo menos 4, 5 latinhas. Pode ser o seu caso, senta, já começa a comer alguma coisa, assistindo qualquer coisa na TV, vendo qualquer coisa no celular, entende? Ou então, né, chega, coisa e tal, tá um pouco cansado, senta no sofá, dorme. E, pô, se não tivesse sentado no sofá, tivesse pensado em outra coisa, entende? Então, pensa nisso, nessa tensão do eu me sinto preso, e aí quando chega o final de semana, sabe, parece que aí eu tenho o direito de esparramar, de derreter, de fazer o que eu quiser. E eu acho que isso é um perigo. Eu acho que isso é um perigo.
Por quê? Porque é nessa hora que a dieta vai pro pau, essa hora que você não quer cozinhar, essa hora que você não quer fazer alguma coisa mais produtiva um pouquinho, essa hora que você fala, bate a preguiça. Então, já gravei um vídeo, vou até botar aqui no final, que a noite não é boa conselheira. Então, o fim do dia não é um... A partir dali, você tem que estar um pouco planejado. Você tem que ter um pouco de olhar. Sabe, o que eu vou fazer hoje? Ou então, assim... Não quer planejar antes? Ah, Jota, eu não consigo, sou sanguíneo, eu te entendo, também sou. Não quer planejar antes, mas pelo menos, quando acaba o trabalho, pense por 2 segundos. O que eu vou fazer agora? O que eu quero fazer? Eu, muitas vezes, quando acaba o trabalho, o meu trabalho acaba ali mais ou menos umas 5, quando eu tenho que pegar meu filho, e muitas vezes eu tenho que atender às 8h30 ainda, né? Então tá, vai, pega o filho, volta, aí tem toda aquela rotina das crianças, coisa e tal... Aí vou atender 8h30, saio 9h30, né? Às vezes tenho mais um paciente, então atendo ali 7h30, 8h30, enfim. Quando dá 9h30 é o horário que eu tenho que pensar, o que eu vou fazer? Esse vídeo meu que eu tô gravando aqui são 11h30 da noite. Jota, você deveria estar gravando, é o horário que tem. Mas eu me programei, eu olhei pro dia e falei, eu vou ter que gravar esse vídeo. Eu vou ter que editar essas aulas. Entende? Eu transformei o meu tempo livre em trabalho. Ok, né? É um trabalho estar aqui gravando. Mas muitas vezes é isso. No seu tempo livre você tem que fazer um outro trabalho. No seu tempo livre você tem que estudar. No seu tempo livre você tem que se programar. Ou então poderia ser 11h30 e eu estar assistindo um filme. Mas quantas vezes não aconteceu? Eu tenho podcast aqui na quarta-feira. Quantas vezes não aconteceu de acaba 9h30 o último paciente, eu me enrolo, eu sento, eu vejo um meme, fico cansado, sabe? Aquela postura assim, ó. Olha como você tá assim. Você fica assim, ó. Assim, ó. Sabe quando você tá assim? Então, daí sai 9h30, aí quando eu vou ver, é tipo 11h30, eu ainda tenho que fazer. Nossa, que preguiça, entende? Aí eu entro naquele vídeo que eu gravei aqui também, quanto mais você faz, mais você faz. Quanto menos você faz, menos você faz. Ah, não. Aí eu já começo a pensar, não, eu vou fazer isso aí depois. Amanhã eu faço. Atrasa tudo, entende? Então, enfim, acho que você pegou a ideia, tá? Eu não quero te dar gatilhos nesse feriado. Mas assim, se eu não falo essas coisas, você fica complicando a sua vida à toa, tá? E o meu objetivo aqui é que você seja normal, tenha bom senso. E pensando nisso também, em tudo isso, né, já falei aqui, vou repetir, muito em breve, tá? Eu vou lançar aqui o meu programa Minha Vida com Bom Senso. A ideia é ser 4 meses em que eu e você, nós vamos sentar, vamos se debruçar sobre seus problemas, vamos tentar resolver um deles, 2 ou mais, vamos ver aí o que você consegue, utilizando-se da terapia do bom senso. E junto com você, eu vou trazer bom senso para a tua vida, para depois desse programa de 4 meses, você conseguir replicar isso com qualquer problema que você tiver. Então, quando eu falo que eu quero descomplicar a sua vida, é exatamente isso. Eu quero te ajudar com essas dicas que eu dou aqui no YouTube, quero te ajudar com os podcasts que eu gravo, eu quero te ajudar se você é meu aluno com as Masterclass, com a comunidade do Bom Senso, quero te ajudar em terapia, que eu sei que é um negócio que eu faço muito bem, quero te ajudar com o que eu puder, até mesmo com o meme que eu falei aqui. E estou pensando, sim, né, estou aí programando, organizando tudo, para poder te ajudar também nisso. Para a gente sentar junto, entende? Um misto de workshop, um pouco de terapia em grupo, com autorreflexão, eu quero juntar, entende? A ideia mais ou menos vai ser qual aqui? Tô definindo certinho. São 4 meses. Um exercício por semana acompanhado por mim. Um encontro mensal junto comigo pra gente discutir como foi esse mês, como foi essa primeira etapa, a gente pula pra segunda etapa e faz a mesma coisa. Então eu quero, junto com você, pegar na tua mão e falar, vamos caminhar, tá? Que aqui, ó, aqui no Instagram, ainda eu acho que a distância pode ser muito grande para a maioria de vocês, tá? Enfim, pensa no seu tempo livre, pensa nessa possibilidade numa vida com bom senso, dá like no meu canal, dá like nesse vídeo aqui, comenta aqui embaixo, como é que é esse tempo livre para você? Você já percebeu essa relação que eu falei aqui? Não percebeu? Você é bom em gerenciar tempo livre? Não é? Ou você é aquele cara assim, tempo útil, não tem tempo livre, eu estou sempre utilizando, que também é um problema, mas não é o que eu falei hoje. Mas enfim, como é que tá a sua vida? E aproveite aí o restinho desse teu feriado aí, tá? Porque agora é assim, né? 15 de novembro, e também tem outro dia aí que eu não decorei, acho que é 20 de novembro.
É coisa e tal, né? Coisa boa ser brasileiro, né? Ou não? É isso que a gente vai descobrir. Um grande abraço. Tchau, tchau.